Hoje é uma noite muito especial. Início a um novo ciclo. Eu estou muito animado para fazer networking de alto nível, fechar negócios e poder pensar em como é que vai ser o ano que vem. Estamos trazendo uma edição com muito mais novidades. Execução que faz acontecer. A expectativa para ano que vem é ser ainda maior, trazer mais inovação, trazer mais IA, entregar mais conteúdo para todo mundo. Boa noite, galera. Bem-vindos a mais uma live do Summit de Inteligência Artificial. A gente começa já o evento aqui no LinkedIn. E hoje com o palestrante confirmado do terceiro ano do Summit, o Gilcilei Henrique Daru. Boa noite, bem-vindo e obrigado. Boa noite, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês aí. Ó, gente, eu vou trazer a mini bio aqui do Daru, tu me fala se tá certo, tá? Para vocês conhecerem. O Gilcilei Henrique Daru é Head de Dados e IA na Neogrid, entusiasta da teoria das restrições e otimização no planejamento industrial. Ajuda empresas a encontrar foco e melhorar o fluxo, aplicando processos de pensamento da TOC e ferramentas de otimização como pesquisa operacional, simulação discreta e contínua e agentes com forte atuação em logística e planejamento empresarial. É isso, Daru? É parte disso. Tem um pouco mais. Então, brincando. Por favor, né, já se apresente então para a galera que está se assistindo conhecer um pouco mais do Daru. Ok. Gilcilei Henrique Daru. Minha história começa com a inteligência artificial há muito tempo atrás. Em 2003, eu fui fazer o primeiro mestrado em matemática computacional e lá a gente aplicava redes neurais, que é um dos fundamentos da inteligência artificial moderna e da generativa, vamos dizer assim. Lá nos idos de 2003, aplicados principalmente na parte de otimização. De lá para cá, foi uma jornada grande aí na empresas de software, depois empresas de manufatura, como VEG, como Malve, depois Neogrid, que é a empresa que eu estou agora, mas também tenho uma parte de consultoria para algumas grandes empresas, como a Van, já fiz consultoria na parte de supply chain, auxiliei em algumas aventuras ali na parte de otimização, inteligência artificial. E atualmente eu também tenho algumas startups, que agora com essa onda de AI, principalmente, que é o assunto que a gente vai daqui a pouco falar, da tokenização do trabalho. Então, quando a gente fala de tokenização, fala de um tema muito emergente, que é o tal do vibe coding. Todos nós viramos programadores, eu vou falar da nova restrição. Então, com isso, você tem várias oportunidades, e o que é gargalo é a nossa ideia. Basta ter uma boa ideia. E aí eu tenho uma startup na área de contabilidade, onde a gente tem inteligência artificial aplicada, só que não só generativa, mas sim todo o ecossistema, onde eu pego desde harness, agentes, determinismo, que a gente esquece muito da inteligência artificial tradicional, que resolve muitos problemas. Você imagina o poder que a gente pode ter conectando a IA tradicional, que ela resolve muito melhor muitos problemas, mais a IA generativa, que tem uma capacidade cognitiva, e aí esses harness que fazem esse trabalho de orquestrar a IA com chamada de ferramentas, com execução de atividades, etc., mas que consomem bastante tokens. O que é tokens? Daqui a pouco a gente fala. Pois é, não é o token do banco, tá, galera? Eu acredito que não seja. Então, já vamos até entrar nesse assunto, Daru, porque muita gente que vai assistir a gente depois não é um especialista em IA também, assim como vários são especialistas, diretores executivos que vão para o evento. Mas o que é, afinal, a tokenização do trabalho? Então, vamos lá. Eu acho que primeiro tem uma fundamentação importante que a gente precisa remontar um tempo atrás.
Então, quando a gente começou lá na década de 70, 80, vou falar especificamente de processamento natural de linguagem. Como que era feito o processamento natural de linguagem? Eram técnicas computacionais para processar a linguagem. Como que eu decompunha? Eu fazia decomposição de textos para alimentar o computador. Lembrando, o computador é numérico. Eu preciso transportar ou transformar tudo em números. Então, imagem é o quê? São cores. Cores são transformadas em RGB, vermelho, verde e azul. E cada intensidade tem um número. Então, as imagens são números. E texto? Eu vou jogar lá no passado tinha uma formulação chamada ASCII, que tinha uma numerologia. Será que é isso? Não. Ao longo dos estudos, na década de 70, na década de 80, na década de 90, o pessoal foi aprendendo a como decompor isso aí e transformar esse número. E uma das técnicas mais convencionais era o seguinte, se eu falo aqui, vou dar um exemplo, Neogrid, a gente trabalha muito com a parte de varejo, então vamos pegar um rótulo que você pega no cupom fiscal. Tá lá, vou fazer propaganda aqui para a marca de refrigerante? Não vou fazer, vou pegar um genérico. Então, vou pegar aqui, refrigerante genérico 2 litros. Eu preciso traduzir isso ali. Imagina que eu quero levar para uma categoria. Então, como que eu poderia transformar esses textos em número? Uma primeira ideia que surgiu era você pegar cada palavra e dar um número para ela. Então, refrigerante seria o número 1. 2 seria o número 2. Litros seria o número 3. O L, número 4. Cada elemento do teu vocabulário ganharia um número. Então, quando você falasse qualquer coisa, pegava cada palavra e levava para o número dela. Então, imagina um vocabulário gigante. Se eu pegar um dicionário, quantas palavras eu tenho? E mais as variações. Então, eu tinha vocabulários enormes, com 200, 300, 400, 500 mil palavras. E cada palavra recebia um número. E isso era um problema, porque a gente chamava maldição da dimensionalidade. Qualquer coisa que você fosse fazer com um texto, era muito texto e era um monte de número. Imagina, uma palavra, como essa que eu falei agora, refrigerante, 2 litros. Só essa palavra tem 3 palavras ali, essa descrição. Tem 3 palavras. Aí, quando eu vou jogar números, seriam 3 números. Quando eu mapeio cada palavra para um número. Só que o vocabulário tem quantos? 500 mil na língua portuguesa. Então, quando eu alimentasse o computador, eu ia botar lá no número 1, refrigerante, eu ia dizer que tem. No 2 eu ia botar que tem. E no litros eu ia botar que tem. O resto tudo 0. E aí eu tentaria depois fazer alguma coisa dentro do computador para ensinar ele, manipular esses números, etc. Isso ficou muito complexo, era muito pesado. Computador pequeno na época, até 2003, 2004, 2005, sempre foi uma dificuldade de trabalhar. Até que em 2013, um cara chamado Mikolov, ele pensou nas redes neurais, pensando o seguinte, vou tentar alimentar o número e vou começar a fazer uma janelinha deslizante. E eu tirava uma palavra e fazia com que eu botava isso dentro de um algoritmo, que era uma rede neural, lá na época, até falar o nome, né, uma encoder, decoder, ela compactava e descompactava, mas isso não vem ao caso. E ele pegava uma janelinha e tirava uma palavra. Então, refrigerante, litros. Aí ele pedia que aprendesse o número 2. Se ele botasse refrigerante 2, tinha que aprender litros. E ele fez isso. Ficou ali várias e várias horas fazendo essa janelinha com um monte de texto, pegou livros, pegou um monte de coisa e foi fazendo essa janelinha deslizante. Pegava 5 palavras, tirava uma e fazia o computador tentar aprender qual que faltava. Tipo o jogo dos erros ali, né? Qual que está faltando? Se eu obscurecia uma palavrinha. E ele ensinou essa rede que fazia tipo um zip, assim, né? Compactava e descompactava. Aí ideia dele, claro que isso vai evoluindo na matemática, né? Na ideia dele, ele pensou, bom, deixa eu tirar essa camada de fora. E tirou a tampinha do algoritmo dele. E quando ele olhou dentro, o que sobrou de número, porque quando ele vinha aqui com a compactação de número, gerava um monte de números. Então, cada palavra gerava esse vetor aqui, mas não tinha 0 no meio, era um monte de números densos, que a gente chama. Um monte de número. E aí ele se assustou, porque quando ele começou a fazer conta com esses números, dava para fazer matemática. Tipo, rei menos homem mais mulher, dava rainha, dava princesa. Isso a gente chamou de semântica e hoje recebe o nome de embeddings.
Então, quando eu pego uma palavra e transformo para essa numerologia, que é um vetor denso que tem contexto, então ele sabe que manga em volta de laranja, ela vai ter uma indexação que representa a fruta, mas se essa manga tiver em volta de calça, de vestido, é a manga de camisa. Então, o computador passa a entender nessa numerologia que esse número representa semântica. Esse número, ele é um token. Então, o token é a forma que eu alimento o computador com informação do meu texto. Então, quando eu pego a palavra refrigerante, de maneira grosseira, a palavra refrigerante seria transformada nesse token, que é um conjunto de números, que é um vetor, que é um embedding. Isso é um token. Imagina agora o seguinte, cada palavra ela tem um correspondente token, só que é só o tamanho fixo. Se o meu token tem tamanho 1000, todas as palavras vão ter tamanho 1000. Eu não preciso de milhões de palavras, preciso só 1000 números para representar cada palavra. Pronto. Então, quando você está digitando num GPT, por exemplo, num Gemini, num Cloud, em qualquer dos elementos, cada texto que você vai escrevendo, ele vai pegando o teu texto, já vou dizer que não é bem palavra, aí eles evoluíram e identificaram que eu tenho que pegar pedaços da palavra. Imagina, por exemplo, no português, correr. Correr, correndo, corrido, corrida, tudo tem a mesma raiz. Então, eles perceberam que não é pegar a palavra em si, eu preciso pegar pedaços dela. Pronto. Então, agora, o que acontece nesse mundo da IA? Quando você escreve, ela pega uma palavra, decompõe em pedaços, e cada pedaço é levado para um número. Esse é um número, não, um conjunto de números. Essa é a representação matemática de cada pedacinho de palavra. E é isso que você paga. Então, quando você pega uma palavra e decompõe em pedacinhos, cada pedacinho desse vai ser um token. E esse token é essa montoeira de número que você envia para a rede e você vai ser cobrado por isso. E você é cobrado pelo quanto você envia e quanto a IA responde para você. Então, quando você vê saindo texto ali, quanto mais ela escreve, mais você paga. Quanto mais você manda para ela, mais você paga. Então, isso é a tal da tokenização, porque as IAs funcionam por pedacinhos de palavras. Então, cada pedacinho de palavra é o tal do token. Refrigerante, por exemplo, teria 4 tokens. Sim, vamos supor que fosse por sílaba. Refrigerante, 5 tokens. Teria que ver lá quantos que são exatamente, mas para vocês terem uma ideia. Na média, cada palavra tem 3 tokens. Então, aí você já pode ter uma ideia de quantos tokens, como é que eles cobram? Por 1 milhão de token. Então, cada 1 milhão de tokens você vai pagar uma quantidade de dólares. Entra lá no GPT, Gemini, DeepSeek, Cloud, ele cobra você por token. Então, isso é a tal da tokenização. Pois é, Daru. E juntando, eu entendi agora, o token é como se fosse um código ali que vai ter a IA para poder decodificar o que é aquilo e trazer a resposta, organizar lá na prateleira certinho, né? Mas Perfeito. Aí quando a gente junta a palavra trabalho, tokenização do trabalho, aí passa para a gente aqui, ó, e já até aqui, ó, Gabriel Felipe Leite, boa noite, tá mandando uma mensagem aqui, ó, Daru com a didática afiada, como sempre, baita professor. Aí, ó, a galera já tá aqui, Daru, ó. Boa! Vamos participar, tamo aí. Então, vamos lá, ó. Obrigado aqui, Gabriel. Então, quando junto a tokenização do trabalho, Daru, que eu vi nos últimos tempos, uma notícia que uma empresa usou a sua quantidade que tinha, o estoque todo de tokens em, eu acho que foi 1 mês, 2 meses, não sei o que aconteceu. Explica para a gente um pouco mais quando se junta o trabalho nessa questão da tokenização, que tu já deixou muito bem explicado. Bom, vamos lá. Então, primeiro, entendendo então que token é a unidade de medida dessas inteligências artificiais, principalmente essas generativas, ela tem um detalhe. Quando você... todas elas são máquinas de inferência, são inferenciais. Você estimula ela vai receber os tokens de entrada e vai começar a gerar os tokens de saída. Input, output.
Só que é o seguinte, quando você mandar de volta o texto, você tem que mandar tudo de novo. Isso chama-se contexto da mensagem. Porque se você for programador e testar a tua programação lá e não mandar memória, não mandar a história que você está conversando, você fala em cima assim, eu sou Gilcilei Henrique Daru. Aí depois você pergunta, quem sou eu, ele? Você precisa me dizer seu nome. Porque cada vez que eu mando uma informação, como se eu fosse programador, não o chat, quando você está usando o chat no GPT, ele já faz esse trabalho para você. Mas quando você está no mundo da computação, você precisa gerenciar esse contexto. Você precisa estar toda hora mandando para ela tudo que você está falando. Senão a IA não vai responder. Cada vez que ela recebe um estímulo, para ela é como se fosse novo. Imagina, tem milhões de pessoas fazendo a mesma coisa que você. Como é que ela vai lembrar? Não vai lembrar. Não tem cache no GPT. Não tem, quer dizer, tem cache, mas essa é outra história. Não tem memória. Então lá ele não tem memória. Tudo para ele é sempre do zero. Você manda e ele responde. Você manda e ele responde. Então aquilo que você estimular, ele vai responder. Pois é. Então agora com essa onda de vibe coding, ou até ferramentas que a gente chama de harness, que são orquestradores. Há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, eu dei uma palestra lá no passado tentando fazer uma coisa parecida, mas estava muito começando ainda essa ideia. Então, quando você pede alguma coisa para a IA, ela vai te devolver texto. Pois é, mas se eu quisesse, por exemplo, que ela me revisasse um texto, estou escrevendo lá um artigo e peço para ela revisar. Eu tenho que passar todo o documento para ela me ajudar a fazer a revisão. Estou preparando um exercício. Eu preciso dizer qual disciplina, então eu vou ter que passar todo o contexto para ela. Se eu for fazer, por exemplo, um software, estou desenvolvendo um software que ela quer me ajude a corrigir um bug, teria que pegar todo o código e mandar para a IA. Isso a gente fazia na mão até pouco tempo atrás. Se eu quisesse pegar alguma coisa da internet, eu ia na internet, eu peguei essa época no início de 2022, início de 2023, final de 2022, início de 2023, eu ia na internet, caçava o HTML, copiava o texto e jogava na IA. Até que saiu o modo Deus, que eles chamavam, que é o próprio plugin ali do HTML fingia que ele embutia no chat o HTML, etc. E aí, o que começou a acontecer? O pessoal percebeu que não dava para ficar você estimulando toda hora. Essa janela de contexto tem que ser administrada. Então, quando você quer executar uma tarefa, resolva um bug para mim. Resolva um bug. Eu não quero ficar interagindo com a IA. Eu quero que ela vá lá, ler meu código, mas que ela faça um trabalho bom, que ela só leia o código necessário. E aí? Como é que faz isso? Bom, as IAs criaram uma coisa chamada harness, que são os orquestradores, e eles ficam administrando essa memória. Então, é um pedaço de software como o Gemini Click, que agora já vai deixar de existir, ou o Antigravity, ou o Codex, ou o Cloud Code. Todas essas ferramentas você instala na tua máquina e aí você faz um pedido para ela. Mas o online também faz parecido isso. Você faz um pedido para ela. Quando você faz o pedido para o chat entra em modo generativo, thinking mode, por exemplo, modo de pensamento, que não é bem pensamento, mas vamos supor que seja. E ele planeja a tua resposta. Aí ele vai planejar, para fazer isso eu preciso ler o site da internet, ou eu preciso ler o arquivo tal. Aí ele vai perguntar, mas como é que eu leio esse arquivo? Aí você vai passar para ele, aí o orquestrador vai passar para ele o que ele pode fazer. Chama-se tools. Aí essa IA vai, eu tenho a capacidade de ler site da internet. Então, por favor, me leia o site da internet tal. Esse código vai acessar a internet, vai baixar o HTML, vai devolver para a IA. E ele administra isso aí. E aí ele manda para a IA. A IA vai pegar, agora sim, eu pedi para você mandar a internet, o site da internet, e é isso aqui que retornou? Tá faltando coisa. Então me leia mais alguns sites com esse search aqui. Ele vai lá e faz a busca e traz de novo. Daí o orquestrador pega o quê? E vai acrescentando na tua janela de contexto. Vai botando mais coisa lá. E vai aumentando. Vai botando mais coisa. Aí ele, eu preciso agora ler. Tá bom, entendi. Entendi que a tokenização do trabalho fala de token, mas tem um arquivo no diretório aqui e eu posso ler esse arquivo. Aí ele pede para o orquestrador. Quero ler esse arquivo. Aí o orquestrador vai lá, chama uma funçãozinha, lê, extrai os textos do arquivo, injeta de novo na LLM. O que está acontecendo? Vocês estão vendo que a LLM com o orquestrador estão mandando ver aqui para responder a tua pergunta? Então está lendo internet, está lendo arquivo e dá-lhe fazer coisa aqui, ó. Cada vez que vai o texto para lá e volta, você está pagando. Cada vez que vai e volta, é grana que você vai pagar.
Agora sim, então eu falei como que é mensurado e como é que o orquestrador com o agente trabalha. Com a IA, mais esses harness aí, que está chamando ferramenta, lendo arquivo, skills, habilidades, que é tudo texto, tudo texto. Aí agora você senta no teu computador e ele faz um monte de coisa agora, gera HTML, gera PPT, faz um monte de coisa. E aí você, bonitão lá, pensa o seguinte, eu quero fazer um programa. Pensa agora você fazer a seguinte questão. Vamos supor que você vai falar com um engenheiro e um arquiteto. Você chega para ele e fala assim, eu quero uma casa. Faça uma casa para mim. O engenheiro vai fazer. Mas está faltando coisa, vocês não acham? Qual o tamanho do terreno? Que tipo de casa você quer? Com 2 andares, 3 andares, 1 andar? Quantos cômodos? Está faltando um monte de coisa. Mas a IA não é um engenheiro humano. Ela vai começar a processar e vai pegar a casa média da internet. Qual que é a casa média da internet? Então ela vai pegar ela da internet e começar a gerar essa casa. Vai passar lá ela com o orquestrador ligando, agora, como é uma casa, eu vou precisar construir um quarto, eu vou fazer isso, aqui, ó. Aí ela vai mandando ver, vai produzindo, daqui a pouco, tá aqui a tua casa. Aí você vai olhar, não, mas não era essa casa que eu queria. O que aconteceu? Aqui no exemplo da metáfora do engenheiro, você gastou material de construção, hora de construtor, um monte de coisa. Aí é a mesma coisa. Você gastou token. Você construiu toda uma coisa que você não quer. Então, agora você pensa o seguinte, pessoal, tá todo mundo na vibe agora de botar para a galera, principalmente para os devs, né, fazer desenvolvimento, etc. Fazer slide com o Cloud Code, por exemplo, está muito fácil de você pedir, ele gera bom resultado. Tem várias ferramentas como o JSpark, o Manus, o Gama, o próprio Canvas, tudo ferramenta que você vai lá e pede. Ainda está barato algumas dessas, mas essas outras que eu falei, por exemplo, o Claude, faz um baita trabalho. Mas você vai gastar muito, se você pedir errado. Aí o que acontece? Aí você começa a entender que a hora que você começa a ganhar produtividade com a IA, que você percebe, poxa, isso aqui vai me acelerar. Você vai ver a conta subindo junto. Aí você vai entender como empresário, como alguém de empresa, ou até mesmo na tua casa. Você vai ter que saber pedir. Não pode pedir qualquer coisa, senão ela vai moer e vai te cobrar conta depois. Então, a tokenização do trabalho está ligada a 2 coisas. A quantidade de interações que você tem e a qualidade daquilo que você pede. E aí vai ser a diferença. O pessoal pode estar pensando ali, né, quando eu falo de vibe code, ou de... mas então quer dizer que vai sumir o desenvolvedor, etc. Não. Ao contrário, eu vou precisar de caras sêniors que saibam pedir, saibam validar, e ele pede uma vez. Me faça assim, assim, assado, usando essa tecnologia, usando essa arquitetura, usando esse módulo, com essa linguagem, que a gente chama de constituição. Hoje em dia, está muito em moda os skills que te dão direcionamento. Para quem é do mundo do desenvolvimento, tem um tal de Spec Kit. Ele te dá... O pessoal do GitHub escreveu um monte de detalhamento de como fazer as coisas, mas qualquer trabalho. Aqui a gente está falando de uma live no LinkedIn. O Odilon teve que preparar conteúdo, falar com um palestrante, teve várias coisas que ele precisou preparar na temática. Ele poderia usar uma skill que faz muito desse trabalho para ajudar ele. Mandar e-mail, mandar confirmação, etc. Mas quem tem que preparar essa skill? Ou ele vai buscar de alguém da internet que já parou para pensar e botar passo a passo, ou ele vai ter que alimentar. Se ele não alimentar, ele vai acabar gastando mais tokens. Mas como ele já tem experiência, ele já pede direto. Ele sabe pedir. Muito pessoal falava no passado a tal da engenharia de prompt. Ela continua verdadeira. Ela não desatualizou. Ela continua valendo. Então, assim, quanto melhor você souber pedir, ou melhor você criar um ecossistema de informações, que hoje é muito em voga o tal dos markdowns, que são arquivos formatadinhos, que a IA sabe ler, que eles dão nome de skills, mas que são habilidades, melhor você vai ter teu resultado, menos você vai gastar. Por quê? Experiências próprias. Ali a gente fez alguns experimentos na empresa, na startup que eu tenho ali também. É rapidinho, para você gastar 10, 15, 20 dólares em 5 minutos, é 2 palitos. É só escrever errado. É só pedir uma coisa errada e aí começar a processar. E aí vem o exemplo que você falou do Uber. O Uber gastou todo o orçamento anual em 4 meses, por causa da tokenização. Então,
Aonde que tá? Você aumenta a produtividade? Aumenta. Só que será que você poderia ser mais produtivo? Poderia. Senão você vai começar a desperdiçar tokens. E isso vai ficar muito mais em voga agora. Vocês vão começar... para quem entrar nesse mundo, o Cloud está abrindo muito essa vertente. Você vai lá, digita um pouco da Google ali, só daqui 5 horas, daqui 4 horas, daqui 3 horas. Aí você tem que cruzar os braços e esperar. Você, pô, mas por que eu pedi isso? Eu não devia ter pedido isso, porque aí agora comemos crédito. Essa é a tokenização que eu estou falando. Você vai ter que começar a parar e planejar, porque todas essas IAs estão sendo subsidiadas. A IA ainda está barato. O Claude foi o primeiro que começou a botar as asinhas de fora ali e cobrar 100, 200, 300 dólares, 500 dólares. O GPT já cobrava um pouquinho atrás, mas eles ainda são... eles liberam bastante e aí estão sendo subsidiados. Mas logo já não vai ter mais subsídio. Ou eles dão lucro ou eles saem do mercado. Então, e para isso a gente vai ter que aprender a usar a ferramenta da melhor maneira possível. Ela é muito boa, sem dúvida, gera muito resultado, mas você vai ter que saber pedir adequadamente. Isso é a tokenização do trabalho, é a transformação do trabalho em tokens. E a gente vai ser medido por token gerado em resultado de ROI da empresa. Então, essa é a metáfora da tokenização. Não sei se consegui expor algumas das ideias aí. Com certeza, já vou até perguntar para a galera aqui, ó, comentem mais, tá? Por favor, galera, já compartilha, envia para aquele amigo que quer conhecer até um pouco mais do Summit, né, Jusilei? E eu vou passar aqui um vídeo para vocês verem como foi a edição do ano passado. E antes, o que estavas me falando, Jusilei, que estavas comentando sobre token, eu me lembrei do meu trabalho ali, quando eu fazia o SketchUp, fazia toda a decoração do móvel, tudo mais, aí bota renderizar, a noite toda, 12 horas, aí chegava lá no final, tem um tecido que tá diferente, não era white off, era oliva, então tem, né, tem isso. Galera, vamos conferir, é isso, não é? Mais ou menos? E daí depois exatamente, excelente metáfora. E depois veio a gente poder renderizar na nuvem. A gente renderizava, mandava para um programa, ele renderizava em 30 minutos lá na nuvem, gastava uns créditos e depois já vinha pronto. Vamos ver, então, para a galera conhecer aqui o Summit de Inteligência Artificial, que acontece no Agora Tech Park, dia 18, 19 e 20. Qual o dia da tua palestra, Jusilei? Sabes? Já está marcada? Eu acho que travou aqui. Enquanto isso, eu vou passar para vocês, galera, o vídeo do ano passado. Tão expressivo que rapidamente a gente percebeu que não se tratava apenas de um evento, mas o nascimento de um movimento. É um evento que conecta, inspira e transforma. A IA não é mais algo distante. É uma tecnologia que já transforma empresas, muda carreiras e desafia de forma como pensamos, criamos e decidimos. Enorme alegria e entusiasmo que damos início ao Summit de Inteligência Artificial do Brasil 2025. Eu acho fundamental ter eventos como esse, especialmente numa cidade como Joinville, porque a gente percebe como a tecnologia impactou tão rápido pessoas e empresas e colocou as pessoas em níveis tão diferentes de compreensão. Que se tornou o maior ecossistema de inteligência artificial só do Brasil e possivelmente da América Latina. Não tenho dúvida que aqui, hoje, nesses dias que vocês estão se encontrando, terá ganhos, a ciência vai ganhar. E percebemos a importância que um evento como esse tem para um tema que todas as pessoas precisam aprofundar. A presença de vocês é que faz desse evento uma referência. Estou bastante impressionado com o evento, com a quantidade de pessoas, com quem está aqui, com as palestras. Estou impactado com o tamanho do hub do Agora Tech. O senhor tem que estar aberto a ouvir
ouvir essas novas gerações, as ideias que elas têm para trazer para o teu negócio, né? Entendendo que a inovação está todos os dias na porta dele. Um evento fantástico, bastante proveitoso, um evento que tem muito a agregar. O evento foi bastante intenso. E eu estou particularmente encantada com o que eu vi aqui. E a gente tem que parar de achar que não é possível, que a gente não é capaz. Foi uma oportunidade incrível de conhecimento, muito network. Evento maravilhoso. E realmente espalhar a palavra de que inovação acontece. O Summit de IA 2025 está sendo excelente. Um evento sensacional de inteligência artificial, onde agrega muito para o ecossistema. A importância para isso é realmente a gente conseguir trazer cada vez mais novos negócios para dentro do nosso município. O Summit de IA é um evento muito importante, principalmente na cidade de Joinville, né, para a gente movimentar esse setor da inovação e da tecnologia. Galera, esse aqui é um vídeo do ano passado, Summit. Voltei. Opa. Voltou aqui, Daru. Calma aí, tava um som. Tá, beleza. Esse aqui foi o evento ano passado, que foi o segundo ano, com 2 dias. E esse ano, galera, são 3 dias de evento, tá? E eu vou até aqui, Daru, passar os apoiadores do Summit de Inteligência Artificial 2026, os patrocinadores, para a galera saber quais são as empresas que estão fomentando esse que hoje é o maior ecossistema de IA da América Latina. Então, o idealizador do Summit é o Dieter, que vocês viram no vídeo, no palco, tá? O Dieter Borgert. A realização é da Que Assiste Soluções e Negócios, do Nexus AI Campus, que o Daru conhece muito bem, o Agoratech Park e o Join Valley. Patrocinadores, galera, o Armazém Cloud, o Marcos Stefano, Drakzinski, Conta Azul, Genpact, Sirion Technologies, TOTUS, ArcelorMittal Brasil, Grupo Unimed, Condor e Shoes. Apoiadores: Portal Economia SC, Clube Bora Fazer, Grupo Jovem Pan, Bosch Brasil, ND+, Coopere, SESI, Senai, IEL, ABRE, a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, I2AI, Associação Internacional de Inteligência Artificial, Cidade de Joinville, Assige, Robotics, Udesc, Inovale, Vino Joinville, Ajoperme, Senac Hub. Então, galera, temos aqui uma estrutura de empresas, né, Daru, de grande porte, para vocês irem conhecer lá no Perini Business Park, que é um local que representa hoje 2% do PIB de Santa Catarina. As empresas que tem lá, o que é produzido lá no Perini, no Parque Industrial de Joinville, é 2% do PIB de Santa Catarina. Eu fiquei espantado quando eu soube. Mas é um local muito bacana, muito tecnológico, com várias startups e aceleradoras, como vocês viram no vídeo, né, Daru? E olha só, deixa eu te perguntar, o Gabriel aqui disse, né, com a didática afiada. Tu também é professor, Daru? Sim. Atualmente tenho algumas disciplinas ali na UDESC, na Universidade do Estado aqui de Joinville. Também, às vezes,
ministro aí algumas universidades aqui da região, católica, por exemplo, e na especialização também. Então, estamos sempre no mundo tanto educacional quanto no mundo do empreendedorismo e das empresas também. Legal. Tem mais um tema sempre que acompanhando aí a evolução. Pois é muito bacana ver que essa junção da academia com as empresas privadas, né? E o fomento e os eventos para poder interligar isso tudo, atrair investidores. Como tem vários projetos universitários que são levados para o Summit, né? Os universitários da academia levam para avaliadores, investidores, até mesmo estarem fomentando ali os projetos. Tem mais um tema que a gente vai falar, Daru, que é computação morfológica, é isso? Neuromórfica. Computação. Computação neuromórfica. Explica para a galera o que é computação neuromórfica e para mim também. Isso aí vai ser o tema que eu vou palestrar lá no Summit. Então, convido vocês aí no dia 18, 19 e 20, o nosso evento do Summit. Eu estarei lá no dia 20 palestrando, os demais dias vou estar acompanhando o evento também, porque é muito rico para quem está respirando essa... Nós estamos acompanhando uma transformação. Então, antes de falar da computação neuromórfica, porque dos problemas, a gente vai entender aonde que ela se encaixa. Então, por quê? O que a gente está passando? Uma nova revolução. Primeira revolução, vamos falar da revolução industrial que teve. Né? Não vou falar lá do fogo, da roda, que daí é muito para o passado. Mas a gente teve lá a parte da geração do vapor, começou a transformar um tipo de energia em outro tipo de energia. Essa energia substituiu o trabalho físico, a força, depois veio a eletricidade, que também veio substituindo várias atividades físicas que nós tínhamos, mas ela começava também a ajudar em outro tipo de atividade, não só física, mas a parte de motora, de coordenação, etc. Aí começa a parte do computador, então começa outro tipo de revolução. A gente vai começando a encurtar os ciclos, daí a gente está falando recentemente das .com, então foi o mundo da internet, não estamos falando muito tempo, estamos falando de 25 anos atrás, 26 anos atrás, nos anos 2000, um pouquinho antes, né, 95, 96, eu cheguei a pegar os primeiros computadores, para quem lembra, você ligava o negocinho, fazia uns barulhinhos ali, e depois de 10 minutos você estava com o negócio se conectando, tinha um reloginho ainda marcando uma coisa, e a gente está falando de pouco tempo atrás. E nós estamos passando por uma nova revolução, e eu diria que é evolução e revolução, porque ela vai mudar nossa forma de trabalhar, porque ela veio com uma capacidade que até então era muito difícil, que é a capacidade cognitiva. Então, até então era força bruta. Agora, aquelas tarefas repetitivas de cognição, ela executa. Ela consegue gerar um texto de forma que aquilo ali faça sentido e você pode botar isso dentro de um programa, de um aplicativo, que ele executa alguma coisa. Então, esse par software-texto permite automatizar tarefas cognitivas. E aí, só que tem um detalhe. Quanto custou treinar o GPT? Milhões. Alguns até bilhões. É muito caro. É uma massa grande de dados para você conseguir treinar essas ferramentas. Agora, quando você faz o mapeamento do cérebro, e o pessoal faz lá o scanner do cérebro, ele não está processando tudo. Quando você faz um estímulo na LLM, que eu acabei de falar um pouquinho para vocês ali, quando chega o estímulo, ela faz um monte de conta para gerar um token. E aí realimenta, estímulo de novo. Esse estímulo é muito cálculo. Eu estou falando de bilhões. Tem modelos agora com trilhões de parâmetros. Cada parâmetro tem um peso. Cada peso é uma continha que ele tem que fazer de uma camada forward, que a gente chama. Então, ela vai passar na máquina de inferência, ela vai fazer um monte de conta e lá no final vai te entregar um número. É um token. Isso gasta muita energia. Tanto para treinar quanto para fazer máquina de inferência. Mas não é pouca energia, é muita energia. Então, tem sistemas... a quantidade de energia, por isso que eu digo que é barato o valor que a gente está pagando, porque a quantidade de energia que está se gastando hoje tem muito financiando. A SpaceX fez parceria ali com o OpenAI para poder bancar,
para continuar fazendo os investimentos e liberando para todos nesse... Por quê? Porque para que ela tenha evolução, as pessoas precisam estar identificando os potenciais. Se o pessoal não tivesse acesso, ela não ia ter explodido como ela explodiu. GPT alcançou 1 bilhão de usuários em não sei quantos dias que foram, coisa que a mais próxima que tinha sido, acho que foi o Facebook, com 6 meses, 3 meses, uma coisa assim. Pois é, então eu estou falando de gasto energético. Quantos megawatts eu preciso para ter uma máquina de inferência, um conjunto de inferências? Muito, vou ter que botar energia solar na minha máquina, não vai dar conta. Posso botar energia solar na minha casa inteira, no telhado inteiro aqui, botar 100 metros, 200 metros quadrados de placa, não vai aguentar uma maquininha de inferência, só se botar pouquinho, né? Se botar modelinhos de inferência pequenininha ali, mas a maioria dos bons modelos estão com bilhões, trilhões de... Bilhão, não, quase trilhão ali, né? 200, 300, 400, 500 bilhões, 1 trilhão de parâmetros. Cada parâmetro é conta, é gasto energético para fazer. Aí entra a imitação do cérebro, computação neuromórfica. Então, modelos que imitam o cérebro. Mas, espera aí, a rede neural não é imitação do neurônio? É imitação do neurônio, mas tem uma diferença. Nosso cérebro não ativa todo ele é seletivo, e quando você tem estímulo, se você fizer uma ressonância, vai ter só um pedaço do cérebro trabalhando, o resto é desativado. A gente chama de spike, pico, pá. E aí, quando você recebe o estímulo, o teu cérebro atua só no pedacinho, só aquela parte necessária para fazer o movimento que eu estou fazendo. Então, isso é computação neuromórfica. É trazer um modelo de spike, principalmente, de picos e de seleção, de seletivos, para a computação tradicional. Qual que é a vantagem disso? Gasto energético. Sabe quanto nosso cérebro gasta para fazer inferência? Apesar de ser uma das máquinas que mais energia gasta no nosso corpo, aliás, né? A estrutura que mais energia gasta, não sei se você esteja fazendo atividade física, senão o cérebro, em condição normal de temperatura e pressão, ele gasta 30% da energia do corpo. Mas é 20 watts. 20 watts. É um pouquinho mais que uma lâmpada de 9 watts ali, que hoje é. Mas se fosse aquela de 60, seria de 3 cérebros para gastar a quantidade de uma lâmpada que tinha lá. Não gasta nada. Para fazer o que ele faz, olha o que a gente está fazendo aqui. Olha a quantidade de capacidade cognitiva, motora, visual, auditiva, etc. É uma máquina absurda, fantástica. E o que ela faz? Computação neuromórfica tenta trazer um pouco dessa ideia de baixo custo energético para as máquinas de inferência. Então, a computação neuromórfica ela vai trabalhar muito com essa redução do gasto energético e o processamento seletivo da informação. E quais são as vantagens dela? Já pensou você botar agora no teu dispositivo móvel uma máquina de inferência? Essa é a ideia. Então, hoje ainda está pesado você botar por exemplo, Gemini que saiu, acabou de sair agora, o Google lançou para você botar no teu celular, 12B, com a parte da fala já embutida no modelinho de captura dele para gerar token lá. Ele acabou de fazer isso, mas é 12 GB, e ele vai precisar de muita coisa, que são 12 bilhões de parâmetros, ele vai estar lá processando, tua bateria vai rapidinho, adivinha para onde? Então, vai lá para a estratosfera, você não vai conseguir ficar muito tempo com esse celular. Claro que a tecnologia vai evoluindo, mas, de qualquer forma, é muito gasto energético. E a computação neuromórfica vem trazer essa vantagem de gastar pouco. Onde ela está sendo aplicada hoje? Vou pegar o exemplo de uma imagem. Quando você bota os sensores com imitação neuromórfica, em vez de ele estar mandando... Aqui, por exemplo, se eu pegar o recorte da imagem, o vídeo que está sendo gravado nosso aqui está pegando cada frame, ou seja, cada imagem nossa, recortando e gerando 60 frames por segundo. Então, eu tenho 60 imagens para gerar um vídeo. Não importa se é alta resolução, baixa resolução. Na neuromórfica, que ela pega só as alterações, que são os picos que acontecem, ela só está pegando os pontos, os pixels com movimento. Então, só onde o Dilon está mexendo, onde eu estou mexendo, que realmente seria estimulado e passado para a computação. O resto, automaticamente, ele despreza. Não precisa, porque ele é seletivo. Então, esse tema, convido vocês a assistir a palestra,
onde a gente vai estar falando mais detalhadamente sobre aplicações, computação neuromórfica e onde são as aplicabilidades e o que vai acontecer no futuro. Porque aí, quando eu juntar as generativas, que sem dúvida a neuromórfica não vai substituir a generativa, ela vai se complementar. E principalmente, eu digo, aí é visão de futuro minha, ela vai entrar como se fossem os sensores da generativa. Então, ela seria o grande cérebro, imagina lá a abelha rainha, e tem as operárias trabalhando. Então, a neuromórfica seria as bordas, tanto que ela é mais usada, e as pesquisas e frentes e aplicações são a Edge Computing, a Edge AI, que é de borda, a computação de borda, onde está lá no nosso notebook, no celular, etc. Então, para saber mais, dia 20, computação neuromórfica, fazendo propaganda aqui para a palestra. Não. E já estamos no final da live, Jusilei. E foi muito bacana a forma como tu explicou a tokenização do trabalho, a computação neuromórfica, e para a galera ter mais acesso, né, ter o contato, poder assistir presencialmente, porque isso aqui não foi a palestra, tá, gente? Isso aqui é uma conversa para vocês aí já irem conhecendo os palestrantes do evento, tá? Já entrar aqui no perfil do Daru, já se conectar com ele, conhecer um pouco mais do trabalho dele, e quando chegar lá no evento presencialmente, já saber um pouco, na hora de chegar para conversar com o Daru, já traz esse assunto, né? E também, galera, ó, lembrando aqui, ó, summitdeinteligenciaartificial.com, você pode adquirir seu ingresso, tem um cupom de desconto ODILON e A10, você ganha 10% de desconto. Ainda tá valendo, tá, galera? Mas os ingressos estão nas últimas, então corre lá, aproveita. Daru, só agradecimentos aqui, tá? Nossa, obrigado pela aula que você deu aqui pra gente. O conteúdo vai ficar gravado aqui pra galera, depois também vai para as outras redes sociais. Foi muito top mesmo. Você já tá com a camisa do Summit aí, não tá? Igual eu aqui, ó. Já. É isso aí. Isso aqui é essa do ano passado. Sim. Tu já faz parte ali do ecossistema do Nexus, né? Isso, exatamente. Ali no Agro, eu sou um dos fundadores do Instituto Nexus, fazendo spoiler, né? Já temos ali o laboratório dentro da fase de expansão que nós temos do Instituto Nexus, que ele vai ser, esperamos, né, pelos financiamentos que a gente está buscando das iniciativas, por enquanto, privadas, das companhias, etc., a gente já tem um laboratório de IA lá no Agro, que vocês podem visitar, podem ir lá onde a gente quer que isso se projete para dentro da comunidade. Nós somos 7 fundadores do Instituto Nexus e a expectativa é que nós tenhamos a construção iniciada ainda esse ano e, se tudo der certo, vai ser o maior instituto da América Latina de inteligência artificial e computação quântica. Galera, ó, para vocês entenderem que para poder colocar um projeto, uma ideia inovadora com inteligência artificial em prática, não precisa mais ir para a Europa, para os Estados Unidos. Vocês têm todo o intelecto, a capacidade cognitiva de especialistas, material, tudo que necessita dentro do Lab de IA do Nexus AI Campus, ali no Agora Tech Park. Então, para vocês... E apareçam lá no evento, confiram, né, Daru? Obrigado. Vou encerrar a live, Daru. Tá ótimo, né? Estourei o teu tempo aqui já também, ó, 50 minutos. Fechou, amigo? Tá joia. Agradeço a oportunidade. A gente se vê lá no Summit, então. Valeu, Daru. Valeu. Abraço, boa noite para todos. Hoje é uma noite muito especial. Início a um novo ciclo. Estou muito animado para fazer networking de alto nível, fechar negócios e poder pensar em como é que vai ser o ano que vem. Estamos trazendo uma edição com muito mais novidades. Execução que faz acontecer. A expectativa para ano que vem é ser ainda maior, trazer mais inovação, trazer mais IA, entregar mais conteúdo para todo mundo.